Eu gostaria de convidar todos os amados irmãos, os que estão presentes e os que não estão, os que estão em casa, para acessarem aí a Bíblia no seu dispositivo ou na a própria Bíblia mesmo, aí que você esteja meio físico aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, nós vamos ler uma parábola que o Senhor Jesus contou. Mateus 21, verso 28 a 32. Versos 28 a 32 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. E eu gostaria de convidar os irmãos e a amada igreja a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Já que vamos passar um tempo aí sentados, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto das Escrituras: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Peça que o Senhor fale ao seu coração. Eu creio que o Senhor escuta a nossa oração. Ele responde segundo a sua vontade. E essa é palavra santa, palavra bendita do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela opera todo o propósito segundo a sua vontade. Peça que então que Ele fale ao seu coração. Ó Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade tremenda, Pai, que o Senhor nos concede. Estamos diante de Ti com temor e tremor, Senhor, diante da Tua palavra, que nós reverenciamos, Senhor, e reputamos como inspirada por Ti, soprada pelo Teu Espírito Santo. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nossas vidas. O Senhor conhece a nossa natureza, sabe que somos pó, somos pecadores, indignos, Senhor, de proclamarmos essa verdade, indignos sequer de olhar para ela, de ler, Senhor, essas letras sagradas proferidas por Jesus Cristo, o Filho unigênito, Deus feito carne. Ó Deus, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós nessa noite. Apraza-te, Senhor, em falar ao nosso coração, em trazer paz, em trazer renovo do Teu Espírito, em trazer-nos a Tua direção, Senhor. Intimidade contigo. Acolhe-nos, Senhor, nos Teus braços, debaixo das Tuas asas, e nos dirige em tudo aqui, aqueles que estão em casa também, e que, ó Deus, possam também serem movidos pelo Teu Espírito Santo, que é onipresente, está em todo lugar, que possam ser movidos por esse Espírito a meditarem nessa palavra e a, ó Deus, se voltarem para Ti em arrependimento, fé e obediência em seus corações, para a glória do Teu santo nome, Senhor, para a glória, honra e louvor do nosso Deus, que vive e reina eternamente. E em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Bom, meus irmãos, talvez essa seja uma das parábolas pouco exploradas, vamos dizer assim, nos púlpitos, né? Poucas mensagens nós encontramos acerca dessa parábola que Jesus contou. Uma parábola muito simples, como vocês podem ver. Jesus está falando de um homem que tinha propriedade, tinha uma vinha, e ele chamou um de seus filhos para trabalhar na vinha. E o primeiro a ser chamado, disse que iria trabalhar, mas
mas depois não foi. E o senhor da vinha chamou um segundo filho, que respondeu que não queria ir, mas depois foi trabalhar. E Jesus pergunta àqueles mestres da lei, sacerdotes que estão ali diante dele e os seus discípulos, quem teria feito a vontade do dono da vinha, e responderam, obviamente, que o segundo. E Jesus então questiona acerca da autoridade de João Batista, que não foi reconhecida por aqueles que primeiro deveriam reconhecê-la. Em suma, essa é a parábola. Jesus está num momento aqui de seu ministério, de acordo com o relato de Mateus, em que ele tem chegado em Jerusalém, tem passado por aquele episódio no caminho, na estrada de Jericó, da cura do cego de Jericó, entra em Jerusalém, é aclamado pelo povo, e ele chega no templo e ele se depara com uma situação caótica no templo, de pessoas que estão ali negociando, agiotando com a oferta. Jesus chega no templo e como as pessoas traziam para fazer a sua confissão de pecados, a demonstrar a sua gratidão e arrependimento ao Senhor, fazer toda aquela ordenança que Moisés havia mandado lá na lei acerca da cerimônia de se sacrificar animais. Como era difícil muitas vezes na peregrinação você trazer um animal até Jerusalém, as pessoas adquiriam esses animais, esses animais na própria Jerusalém, ali na porta do templo, e o pátio, muitas vezes o pátio dos gentios, que assim era falado, o pátio da entrada do templo, era utilizado para fazer determinadas trocas ali, e esses animais serem levados até o sacrifício, até o sacerdote. Só que me parece que a situação que se iniciou até de bom grado, boa vontade para se resolver esse problema daqueles que não teriam como trazer os animais para o sacrifício, se transformou num completo mercado, e ali havia pessoas que vendiam, trocavam, aquilo que era para ser oferecido de coração e de bom grado, se transformou num comércio dentro do templo, lugar de adoração do Senhor. Algo muito parecido com o que nós temos em determinadas denominações nos dias de hoje. E Jesus se indigna com aquela situação, e a sua indignação, o seu zelo, o zelo pela casa do Senhor aflora ali, e ele sai derrubando. É um momento emblemático de Jesus, porque você vê Jesus o tempo todo manso, mesmo quando ele contradiz os sacerdotes, os fariseus. Ele sempre me parece ter uma postura, ou pelo menos é assim que eu imagino, uma postura muito serena, às vezes firme, mas muito serena, muito tranquila. E aqui Jesus sai derrubando mesas e dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de salteadores, de ladrões, de agiotas. E isso deixa, obviamente, os sacerdotes e aqueles líderes religiosos ali incomodados, porque eles nunca souberam lidar com aquela situação. Muito provavelmente auferiam lucros com todo aquele comércio, aquele mercado. E agora Jesus, com que autoridade? Imagine se a gente aqui está fazendo realmente, o culto tem se transformado numa bagunça, está todo mundo brincando aqui, em vez de estar adorando a Deus, e chega uma pessoa que é até aqui da região mesmo, mas ele invade aqui e começa a exortar todo mundo, e mandar todo mundo sentar e ter reverência. A gente ia ficar: quem é esse cara? Ele não é presbítero da igreja, não é diácono, não é pastor, e ele está aqui mandando desse jeito. E os líderes religiosos começaram a se incomodar com aquilo, dizer que autoridade esse cidadão tem aí. Eu sei que ele está pregando e tal, mas que autoridade ele tem? Esse era o questionamento inicial. E Jesus, me parece que para mostrar o que era para ser feito dentro do templo, ele não só derruba todas aquelas bancas de negócios ali e começa a curar, a fazer prodígios ali dentro do templo. E diz o versículo 14 em diante, diz que ele começa a curar cegos, coxos, as que estavam ali talvez invisíveis aos olhos dos religiosos, aquelas pessoas que deviam ser o alvo da pregação, o alvo do acolhimento, do
povo de Deus, das ações de piedade, dos atos de misericórdia. Jesus dá visibilidade a essas pessoas e se volta para elas e começa a curá-las, e cura coxos, cegos, e começa a fazer uma tremenda obra ali. O culto virou do avesso. e deixou ainda mais incomodado os sacerdotes e os mestres da lei. De modo que mais ainda ficaram quando eles ouviram criancinhas gritarem ali no templo e louvarem a Deus, dizendo: Hosana, bendito o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, filho de Davi. E aí os sacerdotes se voltaram a Jesus, versículo 16, você não está ouvindo o que eles estão dizendo, não? E Jesus disse: olha, vocês nunca ouviram o que está escrito: da boca dos pequeninos, crianças de peito, tirasse perfeito louvor. Aí que eles se incomodaram, porque ele está se achando o próprio Filho de Deus, ele realmente acha que é o Messias. E Jesus demonstra mais uma vez clara autoridade ao passar por uma figueira, e ele procura, me parece que Jesus tem fome naquele momento, ele procura, a figueira é uma das árvores símbolo da região, a figueira e a oliveira, e ele olha para a figueira, ele procura o fruto e não vê fruto na figueira, e ele ordena que nunca mais nasça fruto daquela figueira. É meio que uma paráfrase, uma analogia com o próprio Israel, que rejeitou a pregação do Evangelho. E a árvore imediatamente seca. E diante de toda essa demonstração, essa manifestação de poder e autoridade, aqueles líderes religiosos começam então a interpelar o próprio Jesus. E dizer, olha, a partir do versículo 23, pouco antes de Jesus contar a parábola que nós lemos aqui, esses líderes chegam diante de Jesus e dizem: com que autoridades você está fazendo essas coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Como é que você pode fazer isso? Entrar aqui no templo, sair curando desse jeito? Quem foi que lhe deu essa autoridade? E aí Jesus podia ter dito: eu sou o Filho de Deus, eu tenho autoridade, mas Jesus, me parece que dentro da perspectiva bíblica e dos evangelhos, autoridade e humildade andam juntos. Por mais estranho que pareça, autoridade e humildade andam juntos. Porque Jesus podia ter realmente chamado para si a responsabilidade ali, a autoridade, dizendo: eu sou o Filho de Deus e vocês têm que obedecer. Mas ele aponta para João Batista. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, você me responde a pergunta, se você me responder, então eu digo com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou era dos homens? E aí eles ficam, como diria minha mãe, ficam encasquetados. Eles ficam assim, pensando: rapaz, se a gente disser que é dos homens, aí o povo vai cair em cima da gente. Porque João batizava lá no Jordão, tinha líderes que se arrependiam, pessoas de diferentes estratos sociais ali que se chegavam até a pregação do arrependimento, que tinham suas vidas transformadas. A pregação de João foi impactante, de fato, preparando o caminho do Senhor. Eles não podiam fazer isso, com medo do povo, da reação do povo. Mas se eles dissessem que era do céu, também Jesus ia perguntar: e por que vocês não creram nele? Então eles disseram: rapaz, a gente não sabe dizer não de onde era o batismo. Mas Jesus também: eu não digo. Meu Deus, eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Vocês me dizem com que autoridade João fazia, e eu lhe digo com que autoridade eu faço. E aí Jesus conta essa parábola. Ele fala essa parábola que nós lemos aí, que nós resumimos aí inicialmente aqui no culto. E do que é que fala essa parábola? Eu elenquei aqui pelo menos 6 assuntos que nós podemos extrair dessa parábola, se os irmãos permitirem que eu faça essa reflexão. Primeiro texto fala sobre trabalho. Não fala, na verdade, não fala sobre trabalho. Ele fala que o homem tinha 2 filhos, ele era um proprietário de uma vinha, e ele chega para um dos filhos e disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha.
E eu creio, meus irmãos, que todos nós temos um trabalho para fazer. Todos nós temos algo que Deus nos delegou para fazermos enquanto nós passamos aqui por essa vida. Quando eu prego lá no Salmo 128, né, lá falo para famílias especialmente, e às vezes falo para namorados e noivos, e a palavra de Deus, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa será como? Amém. Nem as irmãs sabem. Uma videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe, né, desde Sião. E me parece que o Salmo ele traz essa realidade, que nós precisamos, eu digo isso especialmente para os jovens, nós precisamos responder 3 perguntas na nossa vida. A primeira pergunta é: o que é que eu vou fazer na eternidade? Como é que eu vou solucionar o problema da eternidade na minha vida? Eu vou passar, aonde eu vou passar a eternidade? Essa é a primeira pergunta que nós temos que resolver. Você sabe onde você vai passar a eternidade? Você tem certeza que você vai passar a eternidade na glória com o Senhor? Ou você tem alguma dúvida? A segunda pergunta é: enquanto eu não vou para lá, o que é que eu vou fazer aqui na terra? Qual o trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer? O que é que eu tenho que fazer aqui? E a terceira pergunta, obviamente, é: com quem eu vou dividir o fardo? Quem é que vai ser a pessoa que vai ser a videira frutífera para dividir essa caminhada comigo? São 3 perguntas que toda pessoa precisa responder mais cedo ou mais tarde na sua vida. Então há um trabalho para nós fazermos, há algo para fazermos enquanto nós estamos aqui. E por que eu trago essa primeira palavra? E eu meditando nesse texto, me veio à mente que nós precisamos ter cuidado para não nos envolvermos nesses dias atuais em discussões sem fim e esquecer que nós temos um trabalho a realizar aqui. Nós temos algo para fazer que Deus nos mandou fazer objetivamente. Quer seja no talento que o Senhor lhe concedeu, mas especialmente nós temos uma missão de glorificar a Deus e de proclamar a sua verdade, de estender o reino, de falar a toda criatura que Ele é o Senhor soberano sobre o universo, e que não há salvação em nenhum outro nome que não seja no nome de Jesus, o seu Filho, que se fez carne, habitou entre nós e morreu para nos salvar. Nós temos esse trabalho, nós temos essa missão de glorificar o nome do Senhor e, pregando, fazer o nome do Senhor conhecido. Mas eu tenho visto, meus irmãos, que nós temos esquecido do nosso trabalho principal e nos envolvido com muitas discussões, às vezes discussões sem fim. E especialmente esses dias, nós tivemos uma discussão, quase toda semana a gente tem uma novidade na internet, né, assim, uma discussão que aflora e tal. E essa semana foi um problema envolvendo uma criança de 10 anos de idade que foi estuprada pelo tio, passou desde os 6 anos de idade, e descobriu que estava grávida já no 5º mês de gestação, e toda a sociedade se envolveu nessa discussão, e a porta do estabelecimento hospitalar em que ela faria a retirada do feto, havia gritos de assassino e de outros beligerantes ali dos direitos da mulher. E muitas vezes nós nos envolvemos nesses temas, são temas da atualidade, são temas complexos, a gente vai falar um pouco mais sobre essa complexidade no decorrer dessa meditação. E, de fato, às vezes nós acabamos por nos envolver, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um chamado primeiro, principal, para nos envolver, para gastar o nosso esforço, para investir o nosso tempo, o nosso suor, os nossos recursos. Eu fico pensando, por que é que esse primeiro filho não foi? Por que será que ele não foi? Ele disse que ia, rapaz. Mas
Embora a Bíblia não diga que ele estava ocupado, que ele estava com muita coisa para fazer, eu fico imaginando que ele deve ter arrumado alguma outra prioridade, alguma outra coisa mais importante, que talvez uma discussão que ele teve ali com um servo, ou com algum problema dele pessoal ali, com a esposa, não sei, e ele acabou se envolvendo e não obedeceu a ordem que recebeu do seu pai. Cuidado, meus irmãos, para não se envolver nessas discussões sem fim e esquecer que nós temos um trabalho a desempenhar enquanto estamos aqui. Apesar da posição de filhos, nós temos responsabilidades. Nós somos filhos do Deus soberano Criador, que governa o universo com a sua poderosa mão. Mas apesar de filhos, ele não chamou o servo, ele chamou o filho para fazer o trabalho. Apesar de filhos, nós temos uma grande seara pela frente para cultivar. Nós precisamos erguer os nossos olhos e olhar que os campos branquejam para a ceifa, e nós precisamos nos envolver com o trabalho. A gente sempre acha, talvez, que o trabalho é para os outros, né? O trabalho é para o pastor da igreja, é para o presbítero que prega, que ensina, é para os professores da escola dominical. O trabalho é para os outros. Ah, não, eu estou tão ocupado, eu tenho tanto, né? E não, deixa eles fazer. Eles fazem tão bem feito. Eu não sei fazer como ele faz, como a tia faz, como o pastor prega. Nós temos uma parcela de responsabilidade que o Senhor coloca na nossa mão para nós cumprirmos, para nós atendermos. Cuidado. O texto fala então um pouco sobre trabalho, mas a parábola é sobre também falar, é sobre assumir posicionamentos. O filho imediatamente disse, você percebe que os dois responderam de forma diferente, né? Um é mais intempestivo, vamos dizer assim. O pai disse assim, filho, vai lá na vinha, cuidar lá do campo. Ele diz, vou, na hora, vou. Ele nem pensa, ele não pensa no tamanho do trabalho, ele não pensa se tem outra coisa para fazer, ele vai logo dizendo, não, eu vou, pode deixar. E o outro pondera, porque o pai aqui não faz um pedido. Repare, ele diz o seguinte, no versículo 28, filho, vai hoje trabalhar na vinha. É um pedido? Não, é o quê? É uma ordem. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Vou sim, pode deixar que eu vou. E o outro acho que ele entendeu como uma pergunta. Que ele disse como? Não quero. Não, você não entendeu. Eu não estou perguntando, você vai falar assim para o seu filho, não. Nunca aconteceu lá em casa. Você disse assim, vai fazer isso. Não, mas eu não quero. Eu não estou perguntando se você quer ir, não. Eu estou mandando você fazer. Não fala que o pai respondeu assim, para o segundo. Mas o segundo entendeu errado a pergunta. Não era uma pergunta, aliás. Entendeu errado a ordem. Filho, vai lá trabalhar na vinha. Não quero, pai. Não tem uma pergunta aqui. Ele respondeu, não quero. Mas nós, na verdade, acredito que essa parábola também é sobre a gente assumir posicionamentos. A gente estabelecer, a gente levantar bandeiras. E, meus irmãos, nunca foi tão fácil nós levantarmos bandeiras. Não é verdade? Nunca foi tão fácil a gente, no meu tempo para levantar a bandeira, a gente tinha que ir para o meio da rua mesmo. Já balancei bandeira de partido, misericórdia. Nem digo qual foi. Para os irmãos se escandalizar. Mas hoje é tão fácil a gente levantar bandeiras, a gente escuta o título de uma notícia ou conversa com um colega na calçada da igreja. Aí você já fica inquieto, impaciente. Para mexer no zelo de Jesus Cristo foi necessário ele ver as pessoas mercadejando, esculhambando com o templo. Mas para você basta um Twitter dizer assim, essa pessoa que vai botar o feto para fora é um assassino. Eu estou indignado. Eu preciso twittar aqui, eu preciso responder. Eu vou fazer uma postagem no Instagram, vou botar umas fotos e vou falar a história de Beethoven. Nunca foi tão fácil levantar bandeiras, nunca foi tão fácil, tão
publicizado você assumir posturas. Eu sou pró-aborto, eu sou contra-aborto, você é assassino, você... É muito fácil esses estereótipos e a gente dá publicidade. E às vezes é difícil a gente divulgar o link do culto da igreja, é difícil, da aula também. Mas essas posturas é muito fácil a gente levantar essas bandeiras. Eu queria compartilhar, eu sei o que é sentir indignação, e eu fui jovem, não, eu sou jovem, e eu sei o que é isso. Você vê de repente alguma colocação dentro de um grupo, dentro de uma rede social, e você se sentir incomodado e querer rasgar o verbo. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós vivemos num mundo caído, um mundo cheio de imperfeições, que jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. E a grande maioria dos problemas envolve complexidade muito maior do que uma análise superficial de um tweet ou de uma postagem no Instagram ou no Facebook ou qualquer coisa assim. Ou mesmo de uma mídia de reportagem que muitas vezes trata, até porque o veículo é para tratar de forma superficial mesmo. E nós temos uma complexidade muito grande de pessoas envolvidas, de questões envolvidas ali, e sobretudo uma raiz que traz o de glorificar o nome do dono da vinha. Na verdade, a gente quer defender uma posição, quer defender uma postura, e a gente esquece que nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor e para gozá-lo perpetuamente. A própria pregação não glorificam o nome do Senhor. E eu não estou sugerindo aqui você viver em cima do muro. É que Tiel não tem posição. E Tiel está sempre tentando conciliar. O que eu quero, meus irmãos, é que nós entendamos que nós somos filhos de Deus, resgatados por preço precioso, alto preço de sangue do Santo Filho de Deus, Jesus Cristo. E não fomos resgatados para estarmos sendo deixados a ser manipulados por correntes ideológicas, por interesses de quem coloca determinado assunto, quem coloca determinada notícia, quem coloca determinada postagem. Nós fomos resgatados para vivermos para a glória dele e para cada vez mais parecermos mais com ele. Serenos, equilibrados, sábios. Toda palavra da nossa boca tem peso de verdade, de justiça, de sabedoria, de conhecimento do Senhor. Quer levantar uma bandeira que seja Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Então se pergunte sempre, querido, essa postura glorifica a Deus? Essa postagem glorifica o nome do Senhor, engrandece o seu reino? Você não precisa, não se cobre, nem as lideranças aqui, pastores, presbíteros, não se cobre, você não precisa ter resposta pronta e plana para tudo, né? Porque para você ter pronta tem que ser uma resposta rasa, rápida. Você não precisa, você não foi para isso que você foi chamado. Você não precisa ter resposta pronta para os problemas complexos do mundo. É por isso que nós dependemos do dono da vinha. É por isso que a vinha é dele. E nós somos só trabalhadores. Nós somos chamados e resgatados como filhos para trabalhar para o dono da vinha, que é o nosso Pai. Então essa parábola é também sobre falar, sobre assumir posicionamentos. Um filho disse sim, o outro disse que não queria.
A parábola também, e esse aqui talvez seja o objetivo primeiro, a prima facie aqui do que Jesus queria trazer, retrata quem tem autoridade para fazer e não faz. Perceba, esse era o assunto que Jesus estava tratando. Jesus estava falando exatamente sobre a autoridade. Questionou, uma vez confrontado sobre a autoridade que ele tinha para fazer aquelas coisas, ele falou a respeito da autoridade de João Batista, e agora ele traz uma parábola para justamente exemplificar que quem deveria ter autoridade para ser os primeiros para reconhecer a autoridade de Jesus, a autoridade de João Batista, eram os mestres da lei, aqueles que estavam debruçados sobre a lei, eram os pastores da época, os bispos, os sacerdotes, aqueles homens ali estudiosos, os líderes religiosos que deviam reconhecer a autoridade, não reconheciam a autoridade. E eles mesmos colocavam um fardo sobre o povo e não tinham autoridade para julgar, não tinham autoridade para ensinar. Esses que deviam ter autoridade não tinham. Para efeito do politicamente correto, eles diziam: sim, Senhor, eu vou trabalhar, eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou ensinando, eu estou repreendendo. Mas eles de fato não tinham autoridade. E aqueles que não se esperava que reconhecessem essa autoridade, que diziam: não quero, minha vida está muito complicada, eu sou muito problemático. Para esses, a pregação surtia efeito. Eles eram transformados pela mensagem de João, a mensagem do batismo de arrependimento, confissão de pecados, movidos por uma fé verdadeira e salvadora em Jesus Cristo. A história aponta então para uma reação muito mais sincera dos publicanos e prostitutas, tratadas aqui como meretrizes, à pregação de João, de autoridade não reconhecida por aqueles que em tese deviam ser os primeiros a reconhecer essa autoridade. Os sacerdotes, por que não dizer todo Israel, os mestres da lei, que tanto falavam da lei e de Moisés, deveriam ter aceito a mensagem de João Batista, mas na verdade eles rejeitaram o caminho que ele preparou. E eles mesmos não tinham autoridade para falar da lei, apesar de sua posição. Perceba que se a autoridade tem a ver com humildade, que inicialmente Jesus, em vez de falar de si mesmo e de chamar para si a autoridade, ele fala de João Batista, a autoridade também está ligada com sinceridade e obediência, que foi o que o segundo fez. O segundo disse: não quero. Mas ele depois, quanto tempo depois não sei, depois, arrependido, foi. A autoridade tem a ver com esse senso de obediência, essa sinceridade de reconhecer de que precisa. E nesse sentido, os publicanos, as prostitutas que ouviram a mensagem, que se arrependiam dos seus pecados, eles foram primeiros, eles precederam os mestres da lei ali e os sacerdotes. A autoridade, então, está ligada à sinceridade e obediência, e não a cargos e posições. Na verdade, a gente pensa às vezes que a autoridade tem a ver com patente, né? Nas Forças Armadas, é assim, você vai botando indromedária no peito, nos ombros, patente, vai dizer: isso aí tem autoridade. Não, ele tem um cargo, ele tem uma função maior, não quer dizer que ele tem autoridade, não. Eu digo muitas vezes lá na minha instituição que eu trabalho, que há uma diferença grande entre ser chefe e ser líder. O chefe é aquele que manda porque ele tem um cargo. O líder é aquele que as pessoas ouvem porque ele tem autoridade. E às vezes a gente não quer se envolver na obra do Senhor, a gente não quer se envolver no trabalho do Senhor, porque a gente acha que a gente precisa de um cargo ou de uma posição. O pastor tem que nomear aqui o cidadão, a moça, o jovem, o adolescente, como analista de assuntos do Evangelho e afins. Para ele vir aqui e poder compartilhar do Evangelho, para ele vir aqui ajeitar as cadeiras antes do culto. Precisa ter
um cargo, uma posição para exercer autoridade na igreja. Não é assim, meus irmãos. Conosco não é assim. Lá fora pode até ser assim, mas na igreja do Senhor não funciona assim. Nós precisamos de obediência, sinceridade, reconhecer que nós não somos nada, que nós somos pó. Em que, em nome de Jesus, quem prega aqui é melhor do que quem está ouvindo? Em que? Absolutamente nada. A gente vem aqui com... Eu vinha com o Esté no carro e está dizendo... Nem posso usar o exemplo, porque eu não pedi permissão. Mas já comecei. Ela vinha dizendo... eu tô com a barriga aqui, a barriga doendo. Eu digo, eu também, nós somos dois. É exatamente assim que a gente sente. Incapaz. Sem merecimento. Uma palavra poderosa como essa, soprada pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos concede o privilégio de estarmos aqui, ouvindo a sua mensagem, buscando a sua presença, a sua face, orando por pessoas lá do outro lado do mundo, que estão batalhando pelo Evangelho. Você não precisa de cargo, de posição para isso não, para vir numa reunião de oração, para fazer uma oração. Não, é porque eu não tenho, então eu não sei. Você precisa de sinceridade no coração, você precisa de obedecer o chamado do dono da vinha. Vai trabalhar hoje. Você precisa dizer sim, eu vou, e ir mesmo. Ou mesmo dizer, eu não quero não, Senhor. Estou cansado, tanta preguiça, tenho tanta coisa para estudar. Pode dizer para ele. Mas se arrepende e vai. É nisso que reside a autoridade, aqui no texto. Mas a parábola também fala sobre obedecer à vontade do Pai. Obedecer à vontade do dono da vinha, que é melhor do que dizer que obedece. Hoje eu estou... Hoje eu vim crítico às redes sociais. Hoje, me perdoe meus irmãos, mas hoje eu vim... As pessoas dizem muitas coisas nas redes sociais. Dizem muita coisa, você vê muita coisa. Na verdade, a rede social é um fenômeno, as redes sociais são um fenômeno que mexe com o nosso orgulho, que mexe com a nossa vaidade, que mexe com o nosso tempo, que mexe com a vida da gente de uma forma geral. Mas não esqueçam que a realidade que nós vemos nas redes sociais é uma realidade virtual, perfeita, baseada num mundo de imperfeições, de imoralidades, de hipocrisia, enterrado num tremendal de lama de pecado. Então, toda aquela coisa linda que aparece nas redes sociais, aqueles casais maravilhosos, aquelas vidas cheias de alegria indizível, todas aquelas relações perfeitas entre sócios, entre amigos, está pautada numa natureza humana escravizada por pecado, por vaidade, por mentira, por hipocrisia e imoralidades. E às vezes, meus irmãos, eu vejo que nós mesmos na igreja estamos muito mais preocupados em mostrar aos outros o que nós somos e o que nós fazemos, do que de fato nós sermos e de fato nós fazermos alguma coisa. Pergunte a si mesmo se você serve ou se você faz o bem para parecer que está fazendo o bem, ou de fato para agradar a Deus. Pergunte-se sempre. Lembra como Jesus ensinou para a gente como a gente devia fazer o bem, lá no Sermão do Monte, Mateus 5. Disse, olha, quando você der esmola, você dá com a sua mão direita, que a sua mão esquerda nem saiba que você está dando com a mão direita. Porque é teu Pai que vem em secreto, que te recompensará. Não faça como os fariseus não, que tocam trombeta nas praças. Aqui, vou dar uma esmola, todo mundo olha para mim. Tira uma foto, fazer uma selfie. É porque não tinha selfie na época. Mas o fariseu fazia selfie, dando esmola. A parábola fala que obedecer à vontade do Pai é melhor do que dizer que obedece. Fazer a vontade de Deus é melhor do que parecer que faz a vontade do Senhor.
somos chamados para obedecer em Cristo. E obediência, meus irmãos, é preciso que a gente esclareça que a obediência em Cristo tem a ver com o fato de que nós não obedecemos para obter a aprovação de Deus. Eu vou obedecer porque assim eu vou ser aceito por Deus, porque assim Deus vai me acolher. Não! Nós já temos isso em Cristo Jesus. Nós ganhamos a aprovação de Deus em Cristo Jesus. Cristo na cruz do Calvário fez tudo, absolutamente tudo o que era necessário para nós sermos aceitos, aprovados por Deus. E por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque nós usamos o nome. Quando você chega num estabelecimento para comprar alguma coisa e diz assim: olha, eu vim aqui em nome do pastor Flávio para comprar isso. Mesmo que você não pague, a conta vai ficar no nome dele, porque você está no nome do pastor fazendo a compra. Espero que tenha crédito lá para fazer, faz a compra. Quando nós oramos e chegamos na presença, nós chegamos em nome de Jesus, nós usamos o nome de Jesus, porque é o nome dele, é a pessoa dele que tem o mérito de ter morrido na cruz do Calvário, derramado o sangue precioso, aquele que não cometeu pecado, morrendo, feito um ladrão, feito a escória da sociedade, feito um pecador criminoso qualquer, morreu ali pagando o preço que era meu, da minha culpa, do meu pecado. Ele fez o que era necessário, o sacrifício é suficiente, é pleno, é perfeito. Então eu não obedeço a palavra do Senhor, eu não procuro viver em sinceridade, em piedade diante de Deus, para ser aceito e aprovado por Ele, porque eu já sou aprovado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já temos essa aprovação. Nós não cumprimos a lei, nós não obedecemos a palavra do Senhor para ser filho de Deus. Nós já somos, nós já temos. Nós não precisamos nem obedecer para manter o status. Não, eu vou obedecer que pode ser que eu perca a salvação, não é verdade? Não, eu vou obedecer, vou fazer aquilo que Deus, vou orar, vou na igreja, vou ler a Bíblia, vou tentar ser obediente, piedoso, porque senão eu vou para o inferno. Não! Quem comprou o preço, quem pagou o preço da nossa dívida, quem nos resgatou, foi Jesus Cristo. E aquele que vem ao Pai, de maneira nenhuma, aquele que vem a mim, diz o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, de maneira nenhuma o lançarei fora, é maior do que tudo. O dom do Espírito Santo, a bênção da salvação é irrevogável, diz o apóstolo Paulo lá aos Romanos. Então nós não cumprimos, nós não obedecemos para virarmos filho de Deus, nem para manter o status de filho, porque nós já temos isso em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar que o desprazer de Deus, quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que não agrada a Ele, não é o desprazer de um juiz para um condenado. Você pecou, agora, se morrer agora vai para o inferno. Não é esse o desprazer que Deus sente quando nós pecamos. É de fato de um pai para com o filho que foi adotado por um preço muito alto, e é ele quem garante o status de filho. Eu já contei aqui a vocês que é muito engraçado, Manuel e Elisa, ele vê a gente às vezes preparando um sermão ou preocupado com alguma coisa em casa, e ele vem e diz assim: pai, você está com raiva? Pai, você está com raiva? Disse, não, meu filho, papai está só... Tem que ficar o tempo todo em casa assim, né? Se você ficar sério um minuto, aí ele chega e diz: você está com raiva? Está com raiva de mim? Tá? Essa relação... essa relação de filho e pai é que nós temos com Deus. Então quando nós pecamos, nós entristecemos a Deus. Não é um juiz que vai nos condenar e nos lançar no inferno, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, mas nós entristecemos o Pai. E é por isso que nós ficamos contritos e nos achegamos a Ele e suplicamos a bênção do seu perdão, porque Ele é o nosso Pai. A obediência, enfim, se harmoniza com o ambiente em que o nosso irmão mais velho vive, Jesus Cristo. E para sermos parecidos com Ele, Ele nos dá o seu exemplo. Porque Jesus obedeceu. E Ele sabe o que é obedecer, Ele sabe até o que é padecer em obediência.
Então nós obedecemos, porque o ambiente em que nós estamos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, é um ambiente de obediência. Nós que somos adotados, ao obedecer, ficamos mais parecidos com o filho e, consequentemente, com o pai. Nós somos adotados, mas quando a gente obedece a Deus, quando a gente vive uma vida de piedade, quando vive aos pés do Senhor, não uma vida de aparência, mas uma vida aos pés do Senhor, nós ficamos ainda mais parecidos com o pai. Nós ficamos mais parecidos com Ele. Nesse sentido, meus irmãos, pessoas que não parecem boas ou que fazem o bem precedem aqueles zelosos, mais preocupados com a aparência do que com a obediência. É isso que a parábola também vai falar. Em quinto lugar, você já parou para pensar que um ladrão, um cara que talvez tenha usado de violência com outras pessoas, tenha machucado pessoas, tenha roubado, furtado, o ladrão da cruz nos precede, nos precedeu no Evangelho, porque o Senhor Jesus olhou para ele e ele, enquanto ouvia as acusações do outro ladrão, cravado na cruz ao lado, dizendo: se tu és filho de Deus mesmo, livra-te a ti e a nós aqui. E um dos ladrões disse: você não teme a Deus nem estando sob igual jugo? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem um ladrão que chegou antes de mim, antes de você. Publicanos e prostitutas nos precedem. Provavelmente aquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério, teve um encontro com Jesus, provavelmente ela também nos preceda no reino. Zaqueu, fiscal corrupto, ladrão, aceitava suborno, propina, rapava, pegava o que não era dele, roubava para Roma, lixo da sociedade, encontrou-se com Jesus. Senhor, hoje eu decido dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, eu quero restituir, vou restituir em dobro. Esse fiscal corrupto nos precede no reino. Já parou para pensar nisso? Que nós zelamos tanto pelo nosso orgulho, pela nossa posição, e ficamos tão envergonhados e intimidados muitas vezes de compartilhar a palavra, de fazermos uma oração por quem necessita, de clamarmos ao Senhor, de nos ajoelharmos em casa, na frente dos nossos filhos. Somos tão orgulhosos e não somos nada. Ladrões, prostitutas nos precedem no reino. Talvez alguns estupradores arrependidos, homens vis, ex-presidiários, presidiários também, nos precedam. Você pode conviver com isso. Quando eu estava preparando o sermão, eu preparei sermão sobre a história de dois irmãos. Era a parábola dos dois irmãos aqui e a parábola dos dois irmãos lá do filho pródigo. E o irmão mais velho representa um pouco os religiosos e os sacerdotes da época. E ele vê o irmão mais novo depois de ter gastado os seus... É tudo muito... Eu vou pregar num dia na reunião de oração, viu, pastor? Se deixar, sobre o filho pródigo. Está pronto o sermão. Aí o filho faz a loucura de, em vida, ele pedir sua herança. Porque isso é uma coisa esdrúxula. Nenhum direito... Herança você só tem depois que o dono do patrimônio, né, ele morre. Mas ele toma o terço dele, porque ele não era o mais velho tinha direito ao dobro da herança. Ele pegou a terça parte das coisas lá que o pai tinha e saiu, gastou dissolutamente, foi em terra estranha ele sofreu, porque estava em terra estranha, acabou o dinheiro, e ele volta arrependido para casa,
meu Deus, eu estou aqui querendo, Deus mandou uma seca violenta e ele está lá sem poder comer e sendo maltratado, querendo comer o que os porcos comiam. E ele diz, o que é que eu fiz? Vou voltar para casa. Que os trabalhadores do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo. Que loucura que eu fiz. Eu vou lá, vou pedir para ele para eu ser como um servo. Se é para trabalhar em porco, comendo comida de porco, eu vou trabalhar para os porcos do meu pai. Porque pelo menos eu sei lá que os trabalhadores lá passam bem. Não vou ficar sofrendo esse preconceito, esse julgamento aqui desses outros. E ele vai. Quando ele chega, o pai, diz a Bíblia, é outra coisa sensacional. O pastor Hernandes fala do filho pródigo e do pródigo amor de Deus. O amor de Deus que é gasto assim, sem medida, sem contenção. O pai, em vez de ficar na dele, disse, não, agora ele vai ver, ele vai voltar aqui, vou botar ele de joelho na minha frente para pedir perdão. O pai sai correndo para abraçar ele. Sai correndo, abraça ele. Ele diz, pai, pequei contra ti. Deixa eu trabalhar para o Senhor. Meu filho, eu não sabia a notícia de você, você estava morto, foi achado. Mata o boi mais gordo que tiver aí. O que está preparado para eu vender aí, o mais caro. Mata que eu vou fazer uma festa. E aí o filho mais velho, trabalhador, cordato, moderado, previdente, todos os elogios que eu podia dar para esse homem, ele chega e escuta barulho de festa em casa. Festa. Música. Tá. O que está acontecendo? Nossa, rapaz, teu irmão chegou aí. O quê? E não botaram ele numa cadeia, não botaram ele dentro de um poço. Não. Teu pai matou um boi. É o quê, rapaz? Foi. Mas pai, estou aqui trabalhando todo dia, olha. Aqui fazendo tudo que o senhor quer. O senhor nunca matou um cabrito. Um bodinho o senhor não matou. Aí vem esse daí vem. Esse prostituto, esse publicano, esse pecador, esse ladrão. E o senhor vai, roubou o que o senhor tinha, roubou o que a gente tinha. E o senhor vai e mata um boi para ele. Diz, meu filho, você sempre esteve aqui comigo. Você não está entendendo, não. O melhor não é o trabalho, não. Isso aqui que a gente faz é privilégio. Pregar a palavra de Deus, cantar louvores, divulgar link de ensino da palavra de Deus para as crianças, ajudar as crianças em situação de risco que talvez estejam sofrendo do mesmo abuso que nós ouvimos falar essa semana em toda a rede nacional, talvez aqui, passando 2 ruas, estejam crianças na mesma vulnerabilidade. Ajudar essas pessoas é privilégio. O melhor é estar na presença de Deus. Você sempre esteve comigo, filho, você não percebeu, não? Você sempre esteve comigo. Você sempre aproveitou do melhor, curtiu do melhor, mas meu filho estava perdido e ele foi achado. E às vezes a gente age como o irmão mais velho, né? A gente não consegue entender, a gente acha muito importante e não consegue entender que às vezes há mais sinceridade numa criança, num detento do presídio, numa prostituta, num corrupto, que se rende aos pés do Senhor e que reconhece que é pecador, que a vida dele não vale a pena e que precisa do Senhor, que precisa entregar-se aos pés da cruz. Nós não conseguimos nos alegrar com a conversão de pessoas assim. Nós não conseguimos nem enxergá-los muitas vezes. São apenas alvo muitas vezes da nossa crítica. Para terminar, meus irmãos, essa parábola também fala e trazendo algumas aplicações para nós já nesse momento final. A despeito de toda a discussão ética e moral que volta e meia a gente se vê envolvido nos dias atuais, antes de tomar partido ou posição, nós precisamos de arrependimento e fé. É isso que nós precisamos. O segundo filho que disse que não queria, depois arrependido foi. E Jesus disse, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes
creram. Vós, porém, mesmo vendo que essas pessoas creram, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Queridos, nós precisamos de arrependimento e fé. Não há uma pessoa nesse mundo que não precise se arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus. E não há um crente dentro da melhor igreja no Brasil e no mundo que não precise de se arrepender de seus pecados. Viver uma disciplina de arrependimento. Não se apresse a tomar posição ou partido. Apresse-se em perguntar se você está de fato agradando a Deus. Não se apresse a publicar coisa alguma que não faça parte do cumprimento da ordem que nós recebemos de glorificar a Deus e proclamar o seu reino, a sua palavra. Não fuja da autoridade. Não fuja da autoridade que você tem em Cristo Jesus para pregar a palavra, para louvar, para ajudar na igreja, para administrar. Deus não chamou pessoas perfeitas, porque essas pessoas não precisam de salvação. Jesus mesmo disse que não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de remédio. Quem está doente, quem está no hospital é que precisa do remédio. Os sãos não precisam de remédio. Jesus, eu vim para os doentes. Esse é um lugar terapêutico, porque nós estamos todos doentes aqui, com a chaga do pecado, fomos resgatados pela cruz de Cristo, mas vivemos nesse corpo. E como o apóstolo Paulo mesmo registrou lá no livro de Romanos, o bem muitas vezes que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós não queremos, esse nós fazemos. Então Deus não chamou pessoas perfeitas. Não se esconda atrás de sua natureza. Assuma a autoridade que você tem em Cristo Jesus e sirva. Se disponha a fazer a obra do Senhor, a proclamar, a pregar, a compartilhar do Evangelho. Glorifique a Deus cada vez que alguém se arrepende e dá um passo em direção à cruz. Faça esse exercício. Procure se alegrar com o arrependimento das pessoas. Ore pela conversão das pessoas e se alegre quando as pessoas, independente de quem quer que seja, se arrepende e dá um passo em direção à cruz. Como disse Lutero, faça do arrependimento uma disciplina e da fé em Jesus a lente para enxergar a realidade. Eu ouvi uma conversa, psicólogo falando a respeito disso, né? Principalmente quando a gente fala na parte de direitos humanos, as pessoas, não, a gente tem que enxergar o outro com as lentes do outro, né? Com a forma que o outro enxerga, para poder entendê-lo. Se é assim de fato, meus irmãos, a lente que nós precisamos usar é a lente da fé. Nós precisamos viver esse arrependimento, essa disciplina de arrependimento e enxergar com os olhos da fé, olhar sempre para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é de fato o filtro para as nossas ações, para aquilo que nós devemos fazer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos de tal modo, a obedecermos o chamado que o Senhor tem para nós. Não apenas parecermos que nós obedecemos, mas de fato vivermos em sinceridade, com autoridade e em obediência ao chamado do Senhor. Amém? Amém, queridos? Amém. Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, porque ela nos incomoda, mas ela nos traz direção também. Nós nos lançamos aos teus pés, Senhor, porque temos vivido muitas vezes de forma orgulhosa, Senhor, tomando partido, muitas vezes atendendo a interesses de pessoas, de partidos, de políticos, de movimentos, de ativistas, e deixamos para segundo plano o nosso chamado de obediência, a glorificar o teu nome, fazer a tua vontade, fazer conhecido o teu reino, proclamar o Senhor, para que
Teu reino, Senhor, possa ser estendido. Teu nome possa ser glorificado. Ó Deus, gera arrependimento pelos nossos pecados, mesmo aqueles que estão ocultos, Senhor, em nosso coração. Quebra o nosso orgulho de muitas vezes acharmos que não precisamos orar, que não precisamos de piedade, que não precisamos de nos arrepender de coisa alguma. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos reveste de autoridade do alto. Ó Deus, para podermos andar de tal modo, Senhor, que nos pareçamos a cada dia mais com Cristo, que sigamos a cada dia a Tua palavra, a Tua lei. Ó Deus, nos usa com esse propósito. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, nossa oração sincera e perdoa os nossos pecados. Enche nosso coração de fé. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.